dia, pessoal. A partir desse momento nós estamos gravando, então eu sempre lembro a vocês que, ao se manifestar na aula, automaticamente você está concordando com os termos de uso de imagem e voz dessa plataforma. Vocês estão vendo a tela? Não, não compartilhei ainda. Peraí. Vocês estão recebendo a tela? Sim. Tá. Os slides aqui agora. Pessoal, o que a gente vai continuar hoje falando de estimadores estatísticos, né? Essa é a segunda aula de inferência estatística. Só que antes de eu começar, eu vou fazer uma pergunta, se vocês lembram, uma coisa que é importante saber diferenciar aqui. Na aula passada, entre as noções fundamentais de estatística que eu apresentei, eu fiz a distinção entre estimadores paramétricos e não paramétricos, né? Estatística paramétrica e estatística não paramétrica. Qual era a diferença, vocês lembram? Dimensão finita e dimensão infinita? Exatamente, João. Dimensão finita e dimensão infinita. Paramétrico tem dimensão finita, e não paramétrico tem dimensão infinita. Mas tinha uma outra característica também que é importante ter em mente. Qual era? Por que um problema tem dimensão finita ou o outro tem dimensão infinita? O Gabriel está respondendo no chat: distribuição é conhecida e distribuição não é conhecida. Quando a distribuição é conhecida, você está em dimensão infinita, porque a única coisa que você precisa identificar é o quê? Os parâmetros daquela distribuição. Por exemplo, se for uma normal, você só vai precisar identificar quem é a média e quem é o desvio padrão. Se for uma uniforme, você vai precisar identificar só os limites do suporte. Né? Já no contexto não paramétrico, está em dimensão infinita, por quê? Porque a distribuição não é conhecida. Então, o seu trabalho de inferência consiste em encontrar uma curva para CDF, ou uma curva para PDF. Como uma curva tem infinitos pontos, você tem dimensão infinita. Está claro isso? Isso é importante. A gente tem em mente sempre que trabalha com estatística. E a gente vai ver na aula de hoje alguns estimadores muito frequentes na prática. Tá? Novamente, é uma aula de estatística para recordar conceitos e é uma aula muito modesta. Eu não vou apresentar toneladas de estimadores estatísticos aqui, porque existem toneladas e toneladas de estimadores estatísticos. Eu vou apresentar alguns bem cotidianos, tá? Um arroz com feijão da estatística só. E no tutorial depois a gente vai aplicar esses estimadores com dados, tá? Geralmente, os livros de estatística começam com os estimadores paramétricos, só que eu vou fazer ao contrário. Eu vou começar pelos não paramétricos aqui. E o primeiro estimador não paramétrico que eu quero apresentar para vocês se chama função de distribuição empírica. Tá? Também conhecido como CDF empírica. CDF é a função cumulativa de distribuição, né? Cumulative Distribution Function, em inglês. E a distribuição empírica também é abreviada por Empirical CDF, ou CDF empírica, em português. A CDF empírica, ela é um estimador para quem? Como o nome sugere. Ela é um estimador para CDF, para a função de distribuição de uma variável aleatória. Qualquer estimador estatístico, ele trabalha com dados. Né? O que é um estimador, se a gente lembrar a aula passada? Uma certa regra de cálculo que pega os dados, processa eles segundo essa regra de cálculo e faz o quê? Devolve um número que é a estimativa. Né? A CDF, ela é uma curva, né? Ela é uma função. Ela não tem um número associado. Então, ela tem infinitos números, né, em princípio.
O que essa empírica vai fazer é estimar uma curva. Então, ela não vai estimar um número. Ela vai estimar um conjunto, vários números pontuais que vão aproximar essa curva. No plano teórico, a CDF empírica, na verdade, isso que eu falei é a implementação prática dela, que no computador vai ser um conjunto de pontos aproximando uma curva. Mas do ponto de vista teórico, a CDF empírica é uma função também. Tá? Então, é um estimador que entram dados e sai uma função. Essa função é uma aproximação para a função de distribuição. Tá? Então, imagina a gente tem uma certa variável aleatória, tem uma CDF. CDFs, às vezes, são uma CDF bem comum, né, em algumas distribuições desse formato aqui. Eu só lembro esse intervalo aqui. Ele corresponde ao quê? Ele corresponde ao suporte da variável aleatória. E a imagem aqui, y, é quem? É o intervalo 0,1. A CDF, se vocês lembrarem, a CDF, ela era definida como a probabilidade dessa variável aleatória ser menor que esse número aqui, né? Destacar, vou botar o número em vermelho. Então, por exemplo, se esse x aqui, a CDF, eu jogar esse x aqui na CDF, eu vou obter esse valor aqui, né? Esse valor aqui corresponde ao quê? A probabilidade da variável aleatória para a realização da variável aleatória morar nesse intervalo aqui. Vocês estão vendo? A distribuição empírica, na prática, isso aqui é aproximado por uma outra função que a gente chama de CDF empírica. Então, a CDF empírica é uma aproximação para a função de distribuição. Como é que a gente constrói essa aproximação, pessoal? Os slides aqui estão mostrando um somatório, uma certa função isão, avaliada nas amostras que eu tenho, normalizado por 1 sobre n aqui, né? Eu tenho um fator 1 sobre n multiplicando aqui para normalizar isso. Vamos entender aqui a essência dessa fórmula? Pessoal, vocês estão vendo essa função que eu defini aqui? Eu queria que vocês me ajudassem a desenhar o gráfico dela.
Isso aqui é uma função definida por partes, né? Ela, na definição dela, ela tem o argumento x, ela leva em conta o valor do argumento x e um valor de referência xi. Isso aqui é a notação i de xi menor ou igual a x. Se o argumento for menor ou igual, for maior ou igual que a referência xi, essa função toma valor 1. Se o argumento for menor que essa referência xi, ela toma valor 0. Então, x está aqui está o i, tá bom? Vamos marcar essa referência aqui. Aqui está o meu xi referência, tá bom? Pessoal, se o x aqui, xi, se a referência for menor ou igual que x, ou seja, se x for maior ou igual que xi, né? Isso aqui vale 1. Vê se vocês concordam. E se x for menor que o xi, fica aberto e vale 0. Essa função aqui é uma espécie de degrau. Vocês concordam comigo ou não? Tá claro a definição dessa função aqui? Ela é um degrau, ela tem um salto aqui no valor da referência. Ela é uma função descontínua. Ela tem um ponto de descontinuidade aqui nesse valor de referência. Vocês concordam comigo? Sim? Vamos olhar como eu defini o estimador aqui. Eu defini esse estimador como uma soma de funções degraus, vocês estão vendo? Onde depois eu aplico uma normalização. Cada uma dessas funções degrau aqui, ela está definida onde? Ela está definida com o auxílio das amostras que eu tenho, né? Eu tenho amostras independentes aqui, N amostras independentes, e eu vou somar degraus. Então, vem cá, me ajudem a construir essa soma aqui. Se eu decidir somar isso aqui, por aí indo de 1 até N, vê se vocês concordam comigo. Eu vou desenhar aqui o x1, aqui o x2 e aqui o x3. Como é que vai ser a primeira função degrau aqui? Ela vai valer 0 até esse cara. Aqui ela vai dar um salto e vai começar a valer quanto? 1. Estão de acordo? Essa segunda função aqui, ela vai valer 0 até onde? Até aqui. Aqui ela vai dar um salto e vai começar a valer 1. Eu ainda posso pegar essa terceira aqui. Ela vai valer 0 até aqui. Vai dar um salto. E aqui vai começar a valer 1. Concordam comigo? Sim. Vamos somar aqui agora, pessoal. Vou fazer em azul a soma dessas curvas. Aqui, antes do x1, eu somar os 3 valores zeros, vai dar quanto? Sim, 0. Então, até aqui vai ser algo assim, vocês concordam? Vai ter um saltinho aqui. Aqui eu estou somando 0 verde, 0 amarelo e 1 vermelho, não é? Então, nesse trecho aqui vai ser como aqui? Vai ser assim, não é? Aqui agora, o que eu estou fazendo? A partir desse ponto aqui. Eu estou somando um vermelho e um verde. Esse resultado aqui vai para quando?
Não vai ser mais 1, vai ser 2. Vocês concordam ou não? Ok. E aqui, a partir daqui, o que vai acontecer? Eu vou somar um amarelo, um verde e um vermelho, não é? A soma vai dar quanto? 3. Vocês estão vendo que essa soma de degraus aqui faz uma escada? E é meio óbvio, né? Se você vai... Uma escada é o quê? Entre aspas, é uma soma de degraus, né? É você colocar um monte de degraus, não é? A gente está colocando esses degraus aqui, vocês estão vendo que essa função resultante aqui é uma escada. Todo mundo viu isso? Então, o que eu estou fazendo é aproximar a minha CDF por uma escada. Agora, essa escada aqui, qual é a altura dela, pessoal? Essa escada que eu desenhei aqui, qual a altura dela? Isso é N? N? Essa aqui é 3. Se eu fizesse com N pontos, ia dar o quê? N. N, né? N. Escada de altura. A CDF, qual a altura máxima dela? É normalizada, né? A CDF, a imagem da função CDF é o quê? É o intervalo 0, Perfeito. 1, não é? Essa minha escada aqui tem intervalo o quê? Tem imagem o quê? A imagem não é contínua, mas ela está contida no intervalo 0n aqui, não é? Concorda? Porque a altura é n, não é? Se isso aqui é um estimador de CDF, que se preze, ele tem que ter imagem contida em que intervalo? 0 a 1. 0 a 1. Como é que eu posso resolver isso? Eu divido essa minha escada por n, né? A hora que eu dividir ela por n, o que vai acontecer aqui? Esse número aqui, que era 1, vai virar 1 sobre n. Esse aqui vai virar 2 sobre n. E o último vai virar o quê? Essa altura aqui de cima. Vai virar 1. Concordam comigo? E eu acabei de ganhar o meu estimador para CDF. Eu não vou provar aqui, mas eu vou afirmar. CDF empírica é um estimador consistente e não viciado. Tá? O que isso quer dizer não viciado na aula passada? Vocês lembram? Um estimador estatístico é uma variável aleatória, né? Então, essa função CDF empírica aqui é uma variável aleatória. Se você mudar os dados, vai mudar o desfecho dela, né? Então, ser um estimador não viciado significa que a média dessa variável aleatória é igual ao quê? Ao valor verdadeiro, né? De modo que o vício é 0. E ser consistente, o que significa consistente? Vocês lembram? Pode colar lá dos slides da aula passada. O que quer dizer consistência? Hum? O que é um estimador consistente, pessoal? Ele converge para o que ele está estimando, né? A gente está estimando uma CDF aqui, não é? Isso aqui converge no sentido próprio para a CDF, tá? Alguma dúvida ou posso seguir?
Pode seguir. Tá. Não lembrava disso. O segundo estimador não paramétrico que eu quero apresentar aqui hoje é o Professor, histograma. Oi. desculpa te cortar, eu estava tentando clicar que não estava indo. Eu tenho uma dúvida naquela afirmação que o senhor fez anteriormente, essa aí em vermelho. Essa afirmação, você disse que é provável? Dá para provar essa afirmação? No quê? Que a CDF empírica é consistente e não viciada? Isso, Sim, isso aqui é um teorema. tá, ok. Tá? Eu não vou provar o teorema aqui, não dá tempo, mas eu afirmo que é verdade, tá? Beleza, obrigado. O segundo estimador que eu quero apresentar é o histograma. E o histograma é um estimador para o quê, pessoal? A PDF, para função densidade e probabilidade. Vocês sabiam disso ou não? A gente sabe o que é histograma desde criança, né? Alguém não sabia que o histograma é um estimador para PDF? Eu não sabia. Então, você vai ver o histograma agora com outros olhos. Aí, o que ele está fazendo é aproximando uma densidade. Tá. Novamente, como um estimador que se preze, o histograma vai pegar amostras independentes, vai processá-las de alguma maneira e vai retornar uma curva, do ponto de vista teórico, que aproxima a PDF da distribuição que gerou esses dados. Tá bom? O histograma também é definido como uma soma, mas diferente da CDF empírica, que era uma soma finita, ele aqui é uma soma infinita. Uma soma infinita a gente chama de quê? Em matemática? De série. Então isso aqui é uma série, né? Tá? Ele é uma série cujos termos da série são definidos em termos de uma função indicadora desse intervalo BM, que eu vou chamar de urna, e tem um certo fator de normalização. Tá? Eu vou para o quadro, que é mais fácil ver isso no quadro. Vamos lá. PDF, quando a gente fala em PDF, qual é a primeira curva que vem na cabeça de vocês? Distribuição normal. Todo mundo pensa num sino, né? Então, eu vou desenhar um sino aqui, tá bom? Aqui é P, Pzinho, né? E aqui é X. Uma PDF faz o seguinte. Qual é o suporte dessa variável aleatória aqui? O suporte de qualquer variável aleatória, em princípio, é qual? É a reta real, né? Que corresponde ao intervalo o quê? Menos infinito mais infinito. Eu vou ter que dividir, o suporte em subintervalos que eu vou chamar de urnas. Aqui, como o intervalo é infinito, em princípio eu posso fazer infinitas urnas, né? Eu não tenho necessidade de fazer infinitas urnas. Eu posso usar duas urnas infinitas, por exemplo, de menos infinito a zero e de zero a infinito. Mas o que eu vou fazer aqui, para fins conceituais, é usar infinitas urnas, tá bom? Infinitas urnas finitas. Dividi o meu intervalo em urnas. Vocês estão vendo? Eu tenho amostras, não tenho? Dessa variável aleatória. Vamos marcar aqui as amostras que eu tenho. As amostras correspondem a valores aqui no eixo X, não é?
Marca todas as amostras que vocês têm aqui. As amostras vão cair dentro das urnas, não vão? E vocês podem ver que tem urnas que caem menos amostras, tem urnas que caem mais amostras. Vocês concordam comigo ou não? Sim, quanto mais próximo do centro, né? Aqui mais caem. Eu vou definir, eu vou chamar uma urna desse tipo aqui como BM, tá bom? E como é que é a forma de uma urna dessa? É um intervalo essa urna vai ter uma certa largura HM. Então isso aqui vai ser um intervalo assim, M-1 HM, M HM. Esse intervalo aqui, ele diz a largura dessa urna. Na verdade, a largura é essa daqui. Esse intervalo aqui, real, define essa urna aqui. Eu vou M é a definir agora. quantidade de urnas? M é um índice, por exemplo. M vai de menos infinito a mais infinito. É um número inteiro que vai de menos infinito a mais infinito. Por exemplo, se M for zero, vou fazer M igual a 1. Se M for 1, aqui vai dar zero, não vai? Bem aqui. Aí vai ser o intervalo 0, HM. Entendeu? Para M igual a zero, o B0 é o intervalo 0, HM. Entendeu? Para M igual a 1, o B0 é o intervalo Américo, o HM, primeiro, eu acho que é 2HM. n igual a 1. Não, pode ser negativo também. Imagine que eu fiz todas as urnas. HM é igual a 1 para todas as urnas, tá bom? Então, nesse caso aqui, vai ser o intervalo 0, 1, 1, 2, entendeu? Sim. Se eu botar M igual a menos 3, como é que ficaria o B menos 3 aqui? Menos 4, menos 3, entendeu? Professor, Oi? eu acho que o Márcio quis dizer que quando M for zero vai ser menos HM Ah, zero. sim, não, não. Não, tem razão, tem razão. Tem razão. Obrigado, Márcio. M igual a 0 vai ser menos 1 até 0. Para M igual a 1 vai ser 0 ou 1, né? Tá? Agora, o H está indexado por M porque eu não tenho obrigação nenhuma de fazer essas urnas com a mesma largura. Eu posso fazer uma urna mais larga, outra mais fina, de acordo com a minha vontade ou conveniência, tá bom? Eu vou definir essa função aqui, que eu estou abreviando por 1 de BM. Isso aqui é a função chamada, é a função indicadora desse intervalo aqui. Essa função, então, ela tem como referência um intervalo e tem um argumento x. O valor dela vai depender do argumento e da referência. Se x pertence ao intervalo de referência, essa função indicadora vale 1. Se x não pertence ao intervalo de referência, vale 0. Então vamos desenhar o gráfico dessa função aqui. Imagine que o meu intervalo de referência BM seja esse aqui.
Como é que é o gráfico dessa função? Ela é uma função que tem 2 pontos de descontinuidade. Essa função ela tem uma espécie de saliência aqui no intervalo, e ela vale 0 na maior parte do domínio, e aqui, em cima do intervalo BM, ela vale 1, né? Concordam comigo? Ela não é um degrau 0, 1 como no anterior. Você tem uma espécie de lombada aqui e depois volta a ser 0, né? Vem 0, tem uma lombada e depois volta a ficar 0. Tá claro? Sim. O histograma, pessoal, a gente aproxima a PDF por um histograma, né? E o histograma ele é definido como o quê? Uma soma de menos infinito a mais infinito de quê? De funções degraus, de funções degrau, como aquela ali, né? Imagine que eu tenho amostras aqui, x1, x2, x3, e tenho urnas. Nessa urna aqui não caiu nenhuma amostra, né? Então o degrau dela vai dar quanto? Eu vou ter nesse somatório aqui uma infinidade de valores vindo da função degrau. O dessa urna aqui, qual vai ser o valor que vai vir? 0. 0, né? Porque essa função degrau... A função degrau fora da sua urna, ela vale 0, não é? Então, nesse degrau aqui, vai ser 0 para lá e vai ser 0 para cá. Poderia ser diferente de 0 aqui, não é? Mas não tem nenhuma amostra aqui, então quanto que vai dar aqui? Essa urna vai contribuir com 0. Idem, essa daqui também vai contribuir com 0. Essa outra urna aqui vai contribuir com quanto? Com 1. Vocês concordam? Concordam comigo? Sim. Essa aqui tem 2 valores aqui, então ela vai contribuir com quanto? Com 2. Essa outra aqui vai contribuir com quanto? Com 0. Essa aqui com 1. Essa aqui com 0. Essa função seria como se fosse um contador, né? Ela é um contador, exatamente isso. Ela está contando quantas amostras caem dentro da urna. Vocês estão vendo? Vem cá. Está surgindo a cara do histograma que vocês conhecem aqui? O histograma, vocês não conhecem ele como um conjunto de barrinhas verticais? Exato. O que eu acho que está revelando aqui para vocês, que talvez vocês não conhecessem essa perspectiva, é que aquelas barrinhas verticais, na verdade, elas correspondem ao quê? A justaposição de um monte de funções indicadoras. Aquele trecho horizontal assim
é um gráfico de uma função constante por partes, né? Isso aqui é uma função que é constante aqui nesse intervalo. Aí depois ela fica com esse outro valor de constante aqui nesse outro intervalo. Ela assume esse outro valor de constante aqui nesse intervalo. Outro valor de constante. Tá vendo? Aqui não é uma escada mais, né? Aqui é o quê? É uma coleção de lombadas, não é? Então, no histograma, a gente aproxima a PDF pelo quê? Por uma coleção de lombadas. Vocês estão de acordo comigo ou não? Tá faltando uma coisa aqui para ser um contador. Isso aqui vai valer 1 ou 0, né? Então, para isso aqui ser um contador, eu tenho que contar quantas amostras caíram dentro dessa urna. Eu tenho que multiplicar isso aqui pelo número de amostras que cai dentro dessa urna. E eu vou chamar esse número aqui de NIM, pode ser? Esse NIM corresponde a essa altura aqui. Vocês estão de acordo comigo ou não? Aqui o NI é 1, aqui ele é 2, aqui ele é 0, aqui é 1. Tá bom? Esse NIM aqui é o número de amostras que cai dentro da urna BM. Tá? O contador, Júlio, é isso aqui. É a função indicadora vezes o número de amostras que cai dentro do intervalo dela. Tá? Professor, nessa ideia de contador, o estimador de CDF também é um tipo de contador, ou não? Ele só obedece uma regra diferente. Não, ele não é um contador, não. Sabe por quê? Ele não é um contador, não. Ele é um indicador de altura. Porque você dentro em relação a essa função i aqui, a gente só tem um valor 1, você está vendo? Você só tem uma amostra que é associada a isso. Você não tem várias amostras caindo. Você não tem um intervalo aqui que vão cair várias amostras dentro, entendeu? Ok. Aqui não é um contador. Aqui eu chamaria de um indicador de altura. Tá? Ok. Aqui não. No histograma você está contando realmente quantos cai dentro da urna, entendeu? Agora vem cá, pessoal. Se o histograma quer ser um estimador que se preze, quanto que é a área da PDF? Se eu integrar uma PDF na reta inteira, dá quanto? Isso aqui, uma densidade de probabilidade, uma função para ser densidade de probabilidade, tem que cumprir essa condição e não há discussão. Se a definição de PDF envolve isso aqui, né? A definição de PDF tem que ser maior que ou igual a 0 e área no domínio inteiro igual a 1, né? Se isso aqui é um estimador para que ele possa ser consistente, ele tem que atender essa condição. Vocês concordam comigo ou não? Para que ele possa convergir para isso aqui, ele tem que respeitar essa condição aqui, né? Então, eu preciso que o estimador também verifique essa condição. Concordam comigo? Sim. A má notícia que eu tenho para dar para vocês é que... Professor, uma pergunta. Desculpe interrompê-lo. Essa condição
ela é necessária e suficiente? Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Um estimador de PDF tem que atender isso, mas eu diria que nem todo estimador, nem toda função que atende isso é um estimador, tá? Isso aqui é uma condição necessária. Isso aqui é uma condição necessária para ser PDF e é uma condição necessária para ser estimador de PDF, tá? Mas nem para ser PDF ela é suficiente. Para ser PDF você precisa disso, mas não negatividade. Tá? Tá bom, professor, entendi. A não negatividade isso aqui cumpre também, não é? Só que a notícia que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: essa soma aqui que a gente está vendo, ela não respeita isso aqui. E é muito fácil ver isso. Imagine que eu pego essas urnas aqui de intervalo 1, elas têm largura 1, tá bom? Pensa que todas as urnas dessas têm largura 1. Qual é a área dessa urna aqui? Aqui tem altura 1 e tem largura 1. Qual é a área dessa urna aqui? Qual é a área disso aqui? 1. Qual é a área desse aqui? M. Qual é a área desse aqui? 0. Qual é a área desse aqui? 1. Você já somou 1 com 1 dá 2, mas M aqui, qual vai ser a área aqui? 2 mais M. Essa área é igual a 1? É, pessoal? Não. Não. O que eu tenho que fazer para tornar isso aqui uma soma que a área seja 1? Teria que fazer tipo uma normalização, né? Normalizar Eu pelo tenho que fazer uma HM, né? normalização e por que valor que eu tenho que normalizar aqui? Pelo tamanho das. Eu tenho que dividir isso aqui pela área total, vocês concordam? Ó, eu preciso... A área ali é quem? Integral, na reta inteira, do histograma dx. Certo? Isso aqui é um somatório. Concordam comigo aqui? Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui dá a soma das áreas daqueles retângulos. Vocês estão de acordo ou não? Isso aqui é a área do gráfico dessa função. Essa função aqui, ela é uma justaposição de um monte de retângulos. Então, isso aqui é a soma das áreas dos retângulos. Estão de acordo comigo? Sim. Quanto que vale a soma das áreas desses retângulos? A área do retângulo é o quê? É base vezes altura. Quanto que é a base de um retângulo desse? Quanto que cada urna dessa... Qual é o tamanho de cada urna dessa? Não é 1. Pode ser 1, mas em geral é o quê? HM, não é? Concordam?
E quanto que é a altura? É o NM, né? NM. Então, peraí. Então, isso aqui vai ser um somatório infinito, vocês concordam? Concordam que essa área vai dar isso? Sim. Se eu dividir isso aqui agora por A, essa área aqui vira 1. Vocês concordam ou não? Sim, professor. Sim. Então é isso que a gente faz. Agora, tem uma sutileza aqui que é o seguinte. O número de amostras que eu tenho é finito, não é? Eu não tenho infinitos. Esse contador aqui não é infinito, né? Eu tenho infinitas urnas, mas eu tenho N amostras só, você concorda? Ok. Esses NIEMs aqui, eu vou usar outra letra aqui, eu vou usar J aqui, tá bom? Esse NIEM aqui é constante com relação a J, eu posso tirar ele fora do somatório. Concordam comigo? Ali no último NN à direita, ele é NJ, né? Aqui é J, obrigado. Essa soma aqui vai dar quanto? Imagine que eu tenho 5 amostras. Para a imensa maioria das urnas, esse contador aqui vai ser 0, concorda? Vai dar N, né? Vai dar N. Todo mundo viu? Vai dar exatamente o número de amostras, né? Isso aqui é a quantidade de amostras que cai em cada urna, não é? O total tem que ser o número total de amostras, vocês concordam? Então isso aqui é HM vezes N. Então esse fator que eu vou colocar aqui para normalizar é esse. E ao fazer isso, eu garanto que essa área aqui dá 1. Vocês viram ou não? Concordam comigo? Sim. Tá? Então, como é que fica a minha expressão da PDF do histograma, o estimador para PDF? Essa soma aqui é feita para M indo de menos infinito
T mais infinito. Isso aqui é maior que ou igual a zero por construção, e a área disso na reta inteira dá 1. Ela cumpre as duas condições que precisa para ser PDF. Tá? Então eu aproximo a PDF verdadeira por essa PDF aqui construída por lombadas. Tá bom? Tá claro isso aqui, pessoal? Sim, professor. Finalmente, o terceiro estimador não paramétrico que eu quero apresentar para vocês é um estimador chamado kernel. Tipo, um estimador de núcleo em português. Esse estimador kernel, ele te dá um estimador para PDF também. Pode dar um para CDF também. Vamos ver se tem esse aqui, é só integrar ele, se tem um para CDF. Como é que é a ideia aqui? Agora eu vou aproximar a PDF por uma soma finita, não mais por uma série. Uma soma finita definida em termos das funções núcleo, em termos de alguns núcleos, que eu vou chamar de K. Essa função K aqui, que vai definir o núcleo, ela tem que ter certas propriedades especiais para ela ser válida, para colocar aqui. Eu não posso colocar qualquer função aqui, não. Primeiro, como a PDF é não negativa, eu tenho que botar uma função ali que é não negativa, né? Para a soma dela, para a soma dessas parcelas aqui, ter chance de produzir algo não negativo. Então, função não negativa. PDF tem que ter área 1, né? Então, cada um desses núcleos aqui tem área 1 também. Mas não é só isso. É uma função que cumpre essa condição técnica aqui. Vocês sabem dizer que condição é essa? Integral de x vezes k igual a zero, ela é o quê? A média, primeiro momento. A média é zero, né? É uma função de média zero. E essa outra condição aqui é o quê? Segundo momento estatístico positivo, né? Tá? Como essa função tem média zero, o segundo momento é a variância, né? Ela tem variância positiva, né? Bem, isso é óbvio, né? Variância sempre é positiva. Vocês conseguem pensar uma função que vocês conhecem que cumpre essas 4 condições aqui? Existem infinitas funções que cumprem essa. Mas tem uma que eu acho que é bem natural você ver que ela cumpre essa condição. Imagina que aqui... Vê se vocês concordam que essa função aqui cumpre isso. É normal. É maior que ou igual a zero. A área na reta toda é 1. A média dela é 0. E o segundo momento é positivo. Vocês concordam comigo ou não? Você pode pensar que essa função K aqui pode ser uma normal. Tá? Então eu estou somando várias normais para construir um estimador de densidade aqui. Tá claro? Obviamente eu vou ter que normalizar. O fator de normalização aqui envolve um parâmetro H, que é chamada a largura de banda, e envolve o número total de amostras. Essa largura de banda, a única exigência que ela tem que ter é que seja um número positivo. Qualquer número positivo, em princípio, é válido, tá? Mas tem escolhas melhores que outras. Se você mudar isso aqui é uma espécie de botão
que você tem para regular a qualidade dessa estimativa aqui, tá? Vamos entender essa soma aqui agora? É assim ou é o contrário? X menos xi, né? Tanto faz, né? Tem uma gaussiana. Isso aqui ia ser igual porque é uma função par, né? Mas... Vamos traduzir essa fórmula aqui numa figura como a gente fez com os outros estimadores? Imagine o seguinte, pessoal, que a minha densidade verdadeira seja algo assim. Tá bom? E que eu tenho algumas amostras aqui. O que eu estou fazendo naquilo ali? Isso aqui é uma amostra XI, não é? Eu estou centrando uma gaussiana em torno dessa amostra aqui. E estou escalando ela. Ó, eu tenho x menos xi sobre h. Esse h que está aqui, ele vai sanfonar essa gaussiana. Ele vai abrir ou fechar ela. Vocês concordam comigo? E esse 1 sobre h aqui, ele vai aumentar ou diminuir a altura dela. Estão de acordo comigo? Então, eu estou colocando essa gaussiana aqui. Em torno dessa outra amostra aqui, por exemplo, eu vou colocar... Vou colocar outra gaussiana dessa. Em torno de cada amostra dessa, eu vou colocar uma gaussiana centrada. Vocês estão de acordo ou não? Então vamos lá. Vou colocar uma gaussiana aqui. Uma aqui. Aqui é uma região que tem mais probabilidade, né, acumulada nessa região aqui. Então eu vou ter várias gaussianas aqui perto. Vocês concordam? Porque eu devo ter mais amostras aqui. É importante ressaltar o seguinte. Todas essas gaussianas que eu estou colocando aqui têm a mesma altura, né? Porque a altura dela é 1 sobre... quem controla é 1 sobre h, e a largura é esse 1 sobre h aqui dentro, né? O que vai acontecer é que na hora que eu for somar isso, aqui, ó, vai ter isso. Porque tem poucas gaussianas aqui. Aqui tem várias na mesma região. Essa soma vai dar uma altura maior. Vocês concordam comigo ou não? E quando você soma esse monte de curvas aqui, elas tendem a ir para a forma da PDF verdadeira. Tá clara a ideia aqui ou não, pessoal? Quando eu fizer essa soma aqui, isso vai tender para isso. E 1 sobre n, vocês imaginam, é para quê? Para normalizar, né? O histograma, ele e a CDF empírica, eles são estimadores
mais bruto, menos suaves, vocês concordam? Que eu estou usando uma escada ou uma lombada para aproximar. Aqui eu estou usando o quê? Uma curva suave para aproximar a PDF. Vocês concordam comigo? Esse estimador tipo núcleo, ele dá uma estimativa suave. Eu estimei a PDF com ele. Se eu quisesse estimar a CDF com ele, como é que eu faria? O que eu preciso fazer? Para vir daqui para cá. Integro. Tá bom? Você vai integrar, você vai... O estimador tipo núcleo para CDF, ele é definido em termos de integrais desses núcleos aqui, né? Tá? Alguma dúvida, pessoal? Como é que é isso aqui na prática? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagina que você tem 100 amostras de uma variável aleatória que tem distribuição gaussiana com média 0 e desvio padrão 1. E eu plotei essas amostras aqui nessa figura. Vocês estão vendo? Tem 100 amostras, o valor delas está aqui. Aqui no eixo Y é o valor da variável aleatória. E aqui no eixo X é o índice da amostra. Como a gente sabe a distribuição nesse caso, a gente sabe que a PDF ela é essa curva azul aqui na forma de sino, né? E a CDF é o quê? É uma curva na forma de S, assim, não é? Essa azul. Olha como é que são os estimadores aqui. A CDF empírica é essa curva vermelha aqui. O histograma é essa curva obtida pela justaposição dessas barras verticais aqui. E o estimador núcleo é o quê? É essa curva vermelha aqui. Tá claro, pessoal? Na segunda parte dessa aula, no tutorial, a gente vai calcular essas três coisas hoje computacionalmente. E a gente vai ver quão fácil é com os pacotes modernos de estatística que a gente tem à nossa disposição. A gente vai ver que é muito fácil. Uma linha de comando você faz isso. Tá? Perguntas? Professor? Oi. Eu acho que a pergunta de sempre, eu acho que eu já fiz essa pergunta antes, você me perdoe até, mas como que a gente... fazer quantas vezes for necessário. Você me desculpe, mas como que eu chego na conclusão de que uma distribuição é normal realmente, ou isso é só uma aproximação? Não, tem fenômenos que se comportam com distribuição normal. Você tem chamados testes de normalidade, tudo. Primeiro, para você ter certeza, às vezes há argumentos teóricos. Se é por amostra, você tem que fazer um teste de normalidade. Tá? Porque quando você for estimar na prática, olha aqui, isso aqui é normal, por construção, né? Olha como é que deu a estimativa da PDF dela. Deu um sino aqui, deu um sino bem simétrico. Sim. Então, não, é que eu olha bem aqui. A azul é analítica. Eu botei só a título de referência. O que a gente estimou a partir da amostra é o vermelho. Deu um sino bem simétrico aqui? Fica subjetiva essa afirmação, né? Para mim, parece. Com base nessa curva vermelha aqui, você pode dizer normal? Parece. Você bota a mão no fogo? Se você não soubesse que esses pontos eram normais? Tem uma simetria aqui, não tem? Tem. Então, a rigor não seria normal, mas é uma aproximação. Então, pode ser que essa assimetria seja simplesmente porque eu não estou com uma quantidade de dados suficiente para matar essa simetria. Se eu botar mais dados, de repente, essa assimetria tende a desaparecer. Entendeu?
Tem chamados Sim, testes de normalidade que você vai ver a natureza, que você pode ver se essa distribuição ela é compatível com uma... Essas amostras são compatíveis com uma normal ou não, tá? Ok, eu faço até essa pergunta aqui em um livro de estatística também, aplicada a machine learning, tem um exemplo lá que cai-se numa distribuição normal, mas é uma distribuição normal bimodal, que se fala, né? Tem 2 picos. E dependendo da resolução do histograma que você faz, só você tem cuidado outra com a linguagem. conclusão. Uma distribuição normal só tem um pico. Isso. Se uma distribuição é bimodal, a questão eu acho que o que você quer dizer é que é possível construir uma distribuição bimodal a partir de uma normal. Normal só tem um pico. Normal é isso. A questão é o seguinte. Eu posso somar 2 normais, não posso? O resultado disso é uma distribuição, assim, somar e renormalizar, porque a soma dessas 2 normais não vai estar área 1. Eu posso somar, renormalizar e ter uma distribuição que tem 2 picos, assim, entendeu? Essas distribuições, assim, são chamadas misturas de normais. Tá? Você está misturando uma normal com essa média aqui, e esse desvio, com uma outra que tem essa média e esse desvio. Você está construindo uma distribuição a partir desses 2 ingredientes aqui. Posso seguir, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Pode seguir, professor. Tá. Então, isso foi o que eu queria falar de não paramétrico. Eu acho que as ferramentas não paramétricas que vocês precisam ter na maleta de ferramentas de estatísticas de vocês são essas 3, principalmente. Histograma, distribuição empírica e estimador tipo núcleo, tá? Eu vou passar agora a parte de estimadores paramétricos. Paramétricos ocorrem num contexto onde eu sei a distribuição. Eu agora estou interessado não mais em saber a forma da curva, como eu estimei aqui. A forma estrutural da curva eu já sei. Eu preciso determinar agora parâmetros que vão ajustar essa curva, né? Vão trasladar ela, abrir e fechar ela, tirar, inclinar ela, tá? A primeira classe de estimadores paramétricos que eu vou apresentar para vocês é a dos estimadores tipo momento, tá bom? Vamos só introduzir uma notação aqui. Imagina que eu tenho uma variável aleatória x e que ela depende de k parâmetros. Pode ser, de repente, a média, o desvio padrão, um coeficiente de assimetria, tá? De um modo geral, você tem k parâmetros. Eu vou definir o jésimo momento estatístico dessa variável aleatória por essa integral aqui, não é? Vocês concordam? O jésimo momento, quando eu falei disso aqui pela primeira vez nesse curso, eu disse que ele é esse valor esperado aqui, de x elevado a j, não é? Então, no fundo, é essa integral aqui. Eu vou usar nessa aula de hoje a seguinte notação para o jésimo momento. Para não ter que ficar escrevendo esse E de xj, que é grande, eu vou chamar de αj. E como a PDF aqui, que é usada nessa diferencial aqui, a CDF, ela é uma função desses k parâmetros aqui, o jésimo momento vai depender desses k parâmetros. Vocês concordam comigo? Então, o jésimo momento estatístico é essa integral aqui. O estimador para o jésimo momento vai ser definido pelo que a gente vai chamar de momento amostral. Se o j é igual a 1, o primeiro momento é a média, não é? Como é que é a média amostral, pessoal? É um somatório das amostras dividido pelo total de amostra, não é? Se em vez da média eu quiser o segundo momento, x ao quadrado, como é que é um estimador momento
para o segundo momento? Eu somo xi ao quadrado para todos os i's e divido pelo total de amostras. Se eu quero o momento j, a potência j, eu somo a potência j de todas as amostras e divido pelo total de amostras. Tá claro o que é o j-ésimo momento estatístico? E o que é um estimador tipo momento para ele? Tá, pessoal? Pelo silêncio de vocês, eu acho que não tá, não. Então, vamos ver aqui. Eu estou chamando de αj o quê? A potência j dessa variável aleatória, que, se vocês lembrarem, a definição é o quê? Que, em termos de PDF, pode ser escrito como x. Assim, né? Essa PDF aqui, ela, além de depender de x, ela depende da média, do desvio, ela depende de k parâmetros, vocês concordam? Então, como isso aqui depende de k parâmetros, o momento vai depender de k parâmetros também. Esse camarada aqui, eu aproximo ele por quem? Por um estimador estatístico, né? Então, isso aqui, esse parâmetro alfa, por exemplo, se a J for 1 é a média, se J for 2 é o segundo momento, etc., ele vai ser aproximado por um alfa J. Como é que eu estou definindo esse alfa J? Como um somatório das amostras elevados à potência J dividido pelo total de amostras. Esse camarada aqui a gente chama de estimador tipo momento amostral. Tá? O nome é chique mesmo. Mas quando eu falar um estimador momento amostral, o que eu quero dizer é uma soma de amostras assim. Tá? Tá claro isso aqui agora? Assim, professor. Com o auxílio de um estimador tipo momento, a gente pode usar o chamado método dos estimadores de momento. Eu vou tentar estimar os parâmetros da seguinte maneira. O valor desse vetor de parâmetros, eu vou igualar. Repara o seguinte. O meu momento analítico ele é definido em termos de uma integral, não é? O meu momento amostral ele é definido em termos de uma soma. Vocês concordam aqui? O método dos momentos ele vai fazer o seguinte. Ele vai igualar o momento amostral com o momento analítico. Aqui, do lado direito, eu tenho integrais. Do lado esquerdo, eu tenho somas. E eu vou determinar os parâmetros de modo que essa soma iguale essa integral. Tá clara a ideia aqui? Deixa eu ilustrar aqui. Vamos para um caso concreto. Eu conheço a distribuição aqui, é importante a gente lembrar isso, não é? Imagine que seja uma normal 0,1. Como é que vai ser a normal 0,1?
A fórmula da PDF é essa, não é? Como é que é o alfa 1 aqui? Ele é assim, não é? Concordam? Na verdade, eu não sei que é o 01, senão eu quero determinar o sigma e o mi, né? Então eu fiz uma bobagem aqui. X menos mi sobre 2 sigma 2 ao quadrado. Essa integral aqui, vê se vocês concordam, então, que esse alfa 1 aqui, ele vai depender de mi e sigma. Concordam comigo? Sim, vai Sim. O meu alfa 1 de chapéu vai ser quem, pessoal? Isso aqui é um número. Vocês concordam? Concordam? Sim. Isso aqui é o quê? É uma função de quem? De alfa e sigma. No método de estimadores de momentos, o que a gente faz é igualar essas duas coisas. Eu tenho essa função aqui igual a esse número. Professor, desculpa, é alfa e sigma ou mi e sigma? Mi e sigma, perdão. Mi e sigma. Eu vou ter essa função aqui, então, igual a isso. Vocês concordam? Eu vou ter um certo f de mi e sigma igual a um certo número aqui. Eu tenho uma equação com duas incógnitas. Vocês concordam? Dá para resolver o problema aqui? Ou ele está indeterminado? É indeterminado por enquanto. Eu tenho que botar, então, uma segunda equação envolvendo mi e sigma igual a um outro número, né? Agora, com isso aqui, eu tenho um sistema fechado. Vocês concordam? Como é que eu obtenho essa segunda equação? Segundo momento estatístico. Entendeu? Isso aqui também é uma função de mi e sigma. O método de momento estatístico é isso. É bem simples, vocês concordam? Eu pego as expressões analíticas para os momentos, que é definida a partir daquela integral. Como eu conheço a fórmula da PDF, eu sei calcular aquela integral, entendeu? E igualo isso aos números que eu obtenho com o momento amostral. E aí é só resolver, é só inverter a fórmula. É só eu resolver as equações para os parâmetros. São estimadores extremamente simples, são consistentes, mas frequentemente eles são viciados, tá? Eles não vão, a média deles não é igual ao valor verdadeiro. Esse tipo de estimador, ele era muito popular até uns 40 anos atrás. Depois eles perderam um pouco de importância, tá? A importância deles hoje tem muita importância conceitual, porque é uma forma fácil
de introduzir a ideia de estimação paramétrica, então sempre vocês vão ver isso nos livros por razões pedagógicas, mas por razões práticas, eles não têm mais tanta importância. Eles são estimadores obsoletos. Tá? Eles vão ter uma usabilidade muito boa para a gente, que eu vou falar, é a última coisa que eu vou falar nessa aula de hoje. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, no caso normal. O primeiro estimador é quem? É a média, né? O segundo é quem? O segundo momento é quem? O segundo momento, dá para mostrar que é da gaussiana, é μ2 mais σ2. Tá claro? Se eu resolver aquela integral lá, tá. Se eu calcular essa integral aqui, vai dar quanto? Isso aqui é a média da gaussiana, não é? Essa fórmula aqui, que vai depender de μ e sigma, vai dar μ. Essa fórmula aqui, se você fizer essa integral, vai dar o quê? μ2 mais σ2. Então, isso aqui vai ficar como? μ é igual àquele somatório de xi1 sobre n, e o μ2 mais σ2 é igual ao quê? O somatório do xis ao quadrado. Você tem quantas incógnitas aqui? 2, μ e sigma. Quantas equações? 2, dá para resolver. A primeira equação já dá μ de cara, né? μ é esse número aqui. Você pega esse número, coloca aqui, e você tem o sigma. Tá claro? Tá claro, pessoal? É sim, professor. Então, essas fórmulas para estimadores aqui, ó, a estimador de média é isso, e o estimador de variância é isso. Vocês estão vendo de onde vêm esses estimadores? Essas fórmulas? Vem do método dos momentos, tá? Isso aqui é um estimador de média para uma distribuição gaussiana, esse aqui é o estimador de variância de uma gaussiana. Tá? O segundo tipo de estimador que eu quero falar para vocês, ele é um estimador muito mais sofisticado. Tá? É o tipo de estimador de verossimilhança, é chamado. E para falar nele, eu vou ter que introduzir a chamada função de verossimilhança. Essa variável aleatória x tem uma certa distribuição que é caracterizada por essa PDF P de x aqui. A PDF, pessoal, ela é uma função do quê? Ela é uma função de x, mas ela também depende dos parâmetros. Vocês concordam? No caso da PDF da gaussiana, por exemplo, a dependência é assim. Vocês concordam? Isso aqui é uma função de x, ó. Você tem um x aqui. Mas isso aqui também depende dos parâmetros. μ e sigma, né? Estão de acordo comigo? Isso aqui é uma função de 3 variáveis. Eu tenho amostras independentes da variável aleatória x, tá bom? O que acontece, pessoal, se eu pegar essa amostra aqui, x1, e colocá-la nessa fórmula aqui no lugar do x? Isso aqui agora é um número, eu coloquei um número aqui. Isso aqui agora é uma função de quantas variáveis quando eu fixo x com esse valor aqui, x1? Isso aqui era uma função de 3 variáveis, não era? Passou a ser uma função de quantas variáveis agora?
Duas variáveis. Duas. Para construir a função de verossimilhança, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar a PDF e vou avaliar a PDF em cada uma dessas amostras que eu tenho. Então, eu tenho a PDF, eu vou avaliar ela em cada uma dessas amostras. Eu vou ficar com N funções que vão depender só dos parâmetros. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, eu vou ter um P avaliado em x1, θ. Θ é uma abreviatura para isso aqui. Eu vou ter um P avaliado em x2 de θ. E eu vou ter o quê? Um P avaliado em xn de θ. Tá vendo essas N funções aqui? Eu vou multiplicar elas. Então, o produtório delas, a multiplicação de todas elas, é o que eu chamo a função de verossimilhança. E como cada uma delas é uma função de θ, é uma função dos parâmetros, a função de verossimilhança ela é uma função dos parâmetros. Tá claro? Sim. Tá? Quando eu pego a PDF, pessoal, quando eu pego a PDF e avalio ela num número, ela deixa de ser PDF. Isso aqui é o produto de funções que não são PDFs. Então, a função de verossimilhança, ela não é uma PDF, mas ela lembra muito uma PDF de quem? Ela não é uma PDF. Mas onde que a gente já viu nesse curso aqui um contexto onde aparece um produto de PDFs? Quando eu tinha um vetor de variáveis aleatórias, onde cada uma das variáveis eram o quê? Independentes entre si. Vocês concordam? Naquele contexto, a distribuição conjunta era quem? Era o produto das distribuições marginais. Isso aqui está lembrando muito aquilo. Vocês concordam? Tá? Então, como isso aqui lembra muito aquele contexto de distribuição marginal, de variáveis independentes, eu posso pensar que, no fundo, essa função de verossimilhança aqui, ela é a distribuição conjunta dos dados. Tá? Ela não é à risca isso que eu falei, mas ela lembra isso. Concordam comigo? Tá? Oi, Júlio, pode fazer a pergunta. Na verdade, era exatamente isso que você falou depois. Que uma distribuição, uma PDF, né, no caso. Isso aqui lembra a PDF conjunta. Isso aqui lembra a PDF conjunta de variáveis independentes, né? Tá? Mas não é. Não é uma PDF, mas lembra. Eu estou fazendo essa analogia que vai ajudar a gente a interpretar o que é o estimador de verossimilhança daqui a pouco, tá bom? Só antes de eu passar a seguir, pessoal, o próximo slide, em matemática, muitas vezes a gente prefere trabalhar com soma do que produto, o que é mais fácil. Então, é muito comum, em vez de trabalhar com a verossimilhança, a gente trabalhar com a log verossimilhança. Se eu aplicar log aqui dos dois lados, o produto vai virar o quê? Eu apliquei log dos dois lados, o produto vira uma soma, né? Uma soma de logs. Então, a log verossimilhança é esse somatório do log dessas densidades avaliadas aqui nas amostras. E essa log verossimilhança, em vez de um L maiúsculo, eu vou usar um L minúsculo para denotar ela. Tá bom? O que é o estimador de máxima verossimilhança? A função verossimilhança ela é uma função dos parâmetros, não é? Ela depende dos parâmetros. O estimador de máxima verossimilhança, como o nome diz, é o seguinte. Ele é um estimador para os parâmetros que maximiza a função de verossimilhança.
Muito simples. Eu vou construir a minha verossimilhança aqui. Isso aqui vai ser um produto de certas funções avaliadas nas amostras. O que é o estimador de máxima verossimilhança aqui? Ele é o valor que eu coloco nessa função aqui que maximiza ela. Esse cara aqui produz o quê? O máximo da função L de θ. Tá bom? A gente, em linguagem um pouquinho mais formal, a gente pode dizer que esse estimador aqui, ele é o argumento entre todos os argumentos possíveis que maximiza a função L de θ. Tá bom? Qual a ideia por trás de maximizar isso aqui? Por que você está obtendo um estimador e você quer maximizar a verossimilhança? Vamos recorrer agora àquela analogia entre verossimilhança e uma densidade e a densidade conjunta de parâmetros independentes. Ao maximizar a verossimilhança ali, a gente está tentando fazer o quê? No fundo, a gente está tentando maximizar a probabilidade desses dados aí, dessa distribuição, gerar aqueles dados. Entendeu? Essa é a ideia do estimador de máxima verossimilhança. A gente tenta encontrar parâmetros que maximizam a probabilidade daquela distribuição gerar os dados que eu tenho. Tá claro, pessoal? Sim, professor. Agora, eu vou ter que maximizar, então, a função de verossimilhança. A gente vai ter que recorrer ao cálculo aqui. Como é que a gente maximiza uma função? Como é que a gente encontra um candidato a máximo? Deriva igual a zero. Deriva igual a zero. Aqui, a verossimilhança é uma função de k parâmetros, né? Ela é função de θ, e θ tem k componentes, né? Então, eu vou ter que fazer não a derivada ordinária, mas o gradiente, né? E cada componente do gradiente é uma derivada parcial. Então, eu vou ter que fazer cada derivada parcial e igualar elas a zero. Vocês concordam comigo? Sim. Eu tenho um sistema aqui, quantas equações e quantas incógnitas? K equações e K incógnitas, não é? A solução desse sistema aqui é o que a gente chama de estimador de máxima verossimilhança. Tá claro como é que a gente usa esse estimador de máxima verossimilhança? A gente monta esse sistema e resolve ele. O estimador de máxima verossimilhança ele é consistente, ou seja, ele converge no sentido adequado para os parâmetros verdadeiros. E por que ele é tão popular? Por que ele é considerado um estimador sofisticado? Porque, assintoticamente, ele é o estimador paramétrico tem a menor variância. Vocês lembram na aula passada que eu falei que o erro médio quadrático de um estimador ele era formado pela soma de duas parcelas, o quadrado do vício mais a variância? E que vocês lembram que, então, que reduzir variância estava ligado intrinsecamente a reduzir erro do processo de estimação? Esse aqui é o que tem a menor variância de todos. Tá? Por isso que ele é tão popular. Uma das razões é essa. Na verdade, ele tem a menor variância de todos assintoticamente, tá? Tem esse detalhe técnico aqui. Vamos ver um exemplo?
eu tenho N amostras de uma normal com média μ e variância σ2 que eu não conheço. Eu quero determinar o μ e o σ2, né? Eu sei que é normal. Como é que é a função de verossimilhança nesse caso? Eu vou avaliar a PDF da normal em cada um desses pontos e fazer o produtório. Vai dar isso aqui. Esse K aqui é uma constante, porque vai ter um monte de... Vocês concordam que vai ter um monte de 1 sobre raiz de 2π aqui? Eles estão todos embutidos nessa constante aqui, tá bom? Esse 1 sobre sigma multiplicado n vezes vai dar 1 sobre sigma elevado a n, que eu vou botar aqui fora assim como sigma elevado a menos n. E o produtório vai entrar para dentro dessa exponencial, produzindo um somatório aqui que fica assim. E essa exponencial pode ser fatorada no produto dessa exponencial aqui com essa. Onde, para facilitar a minha vida aqui, eu fiz umas definições. Eu chamei de S2 essa soma aqui, desses termos quadráticos, e chamei de x barra essa soma aqui. X barra é a soma amostral, né? E o S2 é a soma amostral da variância, né? Eu preciso maximizar isso agora, não preciso? Então, para fazer isso, eu vou trabalhar com a log verossimilhança, que é mais fácil. Eu vou aplicar log aqui, e essa expressão aqui vai se simplificar nessa soma aqui, dessas parcelas. E o que eu vou fazer aqui agora é maximizar isso. Eu vou ter que derivar isso aqui com relação a μ, derivar isso com relação a sigma e igualar a zero. Ao calcular a derivada com relação a μ, eu obtenho essa equação aqui. Ao calcular a derivada com relação a sigma, eu obtenho essa. E se eu resolver essas duas equações para μ e sigma, olha o que eu obtenho aqui. O estimador de máxima verossimilhança da média é a média amostral. E o do desvio padrão é isso aqui. Tá claro essa ideia, pessoal? Sim. A gente adora a distribuição normal, por quê? Porque coisas fantásticas e extremamente raras acontecem com a normal. Por exemplo, você tem um estimador de máxima verossimilhança com fórmula analítica. Tenta fazer isso para uma distribuição gama, não tem a menor chance de conseguir uma fórmula fechada bonitinha assim. Tá? Para a imensa maioria das distribuições, o seu estimador de máxima verossimilhança não vai produzir uma fórmula tão elegante, bonita e simples quanto essa. Tá? Ele vai te dar uma expressão que você só vai conseguir resolver numericamente e ela é bem complicada. Então, a normal é tão popular por essas coisas, né? Coisas fantásticas acontecem com a distribuição normal. O que eu faço se eu estiver no mundo real, onde muito provavelmente a minha distribuição não é normal? Como é que, digamos, se eu tiver uma gama, se eu tiver uma beta, se eu tiver uma distribuição sem nome, que eu tenho uma fórmula, como é que a gente faz nesse caso? A gente tem que calcular o estimador de máxima verossimilhança numericamente. E o que eu vou usar para isso é o método de Newton. Tá? A gente tem esse sistema aqui é um sistema algébrico não linear, não é? Equações algébricas não lineares a gente resolve pelo método de Newton. Vocês concordam? Aqui, como é várias variáveis, eu vou ter que usar o método Newton-Raphson. Eu vou mostrar aqui, nesse slide, como é que se faria isso para uma variável, se θ fosse unidimensional. Tá bom? Então, vamos lá. Eu estou com a log verossimilhança ou com a verossimilhança? Eu quero encontrar o quê? Um θ-chapéu, que é o quê? É o argumento que maximiza entre todos os possíveis a log verossimilhança, não é? Para encontrar esse cara aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso derivar esse cara aqui igual a zero. Estão de acordo comigo? Sim, professor. Vamos fazer uma aproximação de Taylor.
primeira ordem em torno de um valor θj. Pode ser? Como é que fica isso aqui? Um Taylor aproxima f de x como f de x0 mais f' de x0 vezes o quê? X menos x0. Eu vou fazer o meu x0 aqui. O meu x0 aqui, eu vou fazer ele como θj, pode ser? E a minha f aqui vai ser a L'. Então, como é que vai ficar essa expressão aqui, quando eu fizer o Taylor primeira ordem, pessoal? Isso aqui é aproximadamente o quê? L' θ0. L' em θj, né? θj. Mais o quê? L duas linhas em θj, vezes o quê? Θ menos θj. Eu aproximei esse cara aqui disso. Se L' é igual a 0, e L' é aproximadamente isso, eu posso igualar isso aqui a 0, não posso? Isso aqui vai ser aproximadamente 0, eu vou ignorar o aproximadamente, vou botar igual aqui. Beleza? Quem é o meu θ aqui, pessoal, então? θj menos o quê? L' em θj sobre L duas linhas em θj vezes o quê? Não, é isso, né? A minha aproximação para θ, então, é θj menos L' em θj sobre L duas linhas em θj. Isso aqui é Newton, não é? Não é o método de Newton, isso aqui? Eu vou usar, então, um procedimento iterativo aqui. Eu vou construir a aproximação para θ de maneira iterativa. O meu θj mais 1 vai ser θj menos essa razão aqui. Tá bom? Beleza. Está feito. Ou não está feito. O que eu preciso? Que informação suplementar eu preciso para calcular esse θ-chapéu pelo método de Newton? Eu já tenho uma fórmula aqui para fazer isso. Ela envolve o quê? Ela envolve a derivada da verossimilhança e a segunda derivada da verossimilhança, não é? Mas isso aqui é um esquema iterativo. Para iniciar isso aqui, eu preciso de uma informação inicial. Eu preciso de um chute inicial. E quem já usou o método de Newton sabe que ele é muito poderoso, muito rápido, desde que o chute inicial seja suficientemente próximo do valor que você está procurando, né? O Newton só funciona bem se eu tiver um bom chute inicial. Usar o método de Newton de maneira adequada envolve, muitas vezes, você ser criativo para obter um bom chute inicial. Porque, exceto no contexto de livro didático, que a gente sabe dar um bom chute inicial porque a gente sabe qual é a solução, no mundo real, a gente não sabe qual é a solução. Então, como é que eu vou dar um bom chute inicial se eu não tenho a mínima ideia qual é o valor de θ que eu estou procurando? Vocês lembram que eu falei que os estimadores de momentos eles estão obsoletos hoje em dia? Eles não são mais estimadores estados da arte? Eles eram muito populares no passado, mas hoje em dia eles têm mais propósito pedagógico do que prático? Existe um contexto onde os estimadores de momento têm um valor prático inestimável. Ele pode não ser um estimador muito poderoso para eu pegar uma aproximação para o valor do parâmetro, mas ele é suficientemente bom para eu usar ele para definir um chute inicial para o método de Newton aqui na verossimilhança. Então, em geral, aqui nesses esquemas de estimação de verossimilhança com o método de Newton, a gente define o chute inicial com auxílio de um estimador tipo momento. E resolve esse esquema estatístico aqui, esse esquema iterativo aqui. Tá? Eu preciso programar isso para as distribuições mais comuns? Não.
Os pacotes estatísticos todos já têm isso já programado numa função fechada. Tá? Por exemplo, no MATLAB tem um comando chamado GANFIT, que você dá os dados e ele calcula os parâmetros da gama por um método de verossimilhança já pré-programado. Tem para normal, tem para beta, tem para essas distribuições que tem nome, estão todos programados. No R também tem, no Octave também tem, no Scilab também tem. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Então, algumas considerações finais. Eu recomendo vocês, para entrar nesse mundo de estatística, começarem a dominar algumas dessas ferramentas aqui. A ferramenta padrão para estatística é R. Tá? R é uma linguagem de programação estatística. É uma linguagem de programação que foi desenvolvida pensando em estatística. Todas essas ferramentas que a gente comentou aqui têm programados lá. Existe uma outra também chamada OX, tá? Que é muito parecida com C e é bem mais rápida que o R. E os pacotes Python, o SciPy tem bibliotecas estatísticas, o Octave, o Scilab, o MATLAB, tá? Todos esses pacotes aqui são muito poderosos para fazer análises estatísticas, tá? Agora, eu preciso dar um conselho para vocês também. Tenha cuidado quando você trabalha com estatística, tá? Porque 76% delas são falsas. Inclusive essa que eu acabei de falar. Tá? É muito fácil você falar bobagem com estatística, é muito fácil você manipular a estatística para ludibriar os outros. Tem esse livro aqui que é fantástico. É um livro dos anos 70, How to Lie with Statistics. Tá? O autor comenta como estatística pode ser manipulada para provar praticamente o que você quiser, tá? Enganar os outros. Outro conselho que eu posso dar para vocês, estudem estatística, mas para você entender estatística, antes de você estudar estatística, você tem que estudar probabilidade, tá? Se você não souber bem probabilidade, você não sabe bem estatística. E por que eu falo para você ter cuidado? Vocês estão vendo esses 4 conjuntos de dados que estão aqui? Eu estou mostrando 4 amostras de dados aqui, vocês estão vendo? Esse aqui que tem uma cara de parábola, essa reta aqui com esse outlier, esses dados aqui dispersos com esse outro outlier aqui. Esses 4 conjuntos de dados têm a mesma média, a mesma variância e o mesmo coeficiente de correlação. Tá? Então, você ter essas 3 informações de um conjunto de dados não diz absolutamente nada. Diz alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, também não diz nada. Tá? Te diz a tendência central, te diz o espalhamento, te diz a interdependência dos dados, mas existe mais de um conjunto de dados possíveis, pode ser compatível com essa informação. Então, cuidado quando você só lê conclusões feitas com estatísticas, tá? Muitas vezes elas estão erradas, não fazem sentido, não são rigorosas o suficiente, tá? Você tem essas informações aqui e tem várias distribuições que poderiam ter produzido elas. E se você interpretar a luz de uma distribuição, a conclusão é uma, interpretar a luz de outra, a conclusão é outra. Pessoal, aqui estão algumas referências que eu gosto, eu já apresentei na outra aula para vocês, não são as mesmas, tá? É isso aí. Com isso, a gente fecha essa segunda parte de inferência estatística. Perguntas?